Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Estou acompanhando aqui o chat. Vocês estão ouvindo, estão vendo? Está tendo sincronia entre áudio e vídeo? Sim, Maria Helena. Amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, irmãos. Só o Senhor, só a graça do Senhor. Graças pela graça. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, o teu senhorio, a tua autoridade. Tu és Deus, és Senhor e Cristo sobre todas as coisas. A igreja te pertence, essa transmissão também pertence a ti. Senhor Jesus, nós só temos realmente que confiar. Ainda, Senhor, que o império das trevas se levante, ele tem que cair, porque contra a igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Ó Senhor Jesus, isso é poder, irmãos. Isso é poder. O poder, a igreja tem poder, Cristo tem poder. Esse é o real poder. Não é a força de carros nem de cavalos, né? Não, uns confiam em carros e outros em cavalos, ou seja, uns confiam em recursos financeiros, humanos, política, mas nós nos gloriamos em o nome do Senhor. Vê que o Senhor derruba tudo, Satanás levanta para se cair, para cair. Glórias ao Senhor. Irmãos, boa noite. Graças ao Senhor, tudo certo? Uma boa noite agora para as irmãs, para os irmãos, Lia Bahia, Rosalinde, Elizabeth, Francisco, irmãos, obrigada pela intercessão aí. Rosângela, Vanderleia, a irmã Maria Salete, Silésia, ó Senhor Jesus, Maria Helena, nossa irmã Nena, Francisca, Ângela, ó Senhor Jesus, irmão Pedro, Vanderleia, já falei aqui, Rosângela também, Rosimeires, boa noite, Ana Maria, quem mais? Luana, Lucimar, o irmão Natal, Valquíria, ó Senhor Jesus, Tânia, boa noite, Lucimar, boa noite, Rosane, Rosângela, Adriana, ó Senhor Jesus, vencemos, irmã Arlete, vencemos para a glória de Deus, Pai, irmã Meire, ó Senhor Jesus, Maria Odete, vamos começar, porque senão deu tempo de entrar tanta gente aí. Lília, Fábio, boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez como Igreja de Cristo para buscarmos a luz da vida que cura a alma ferida e nos conforma à imagem de Cristo. E é a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos mantido nesse caminho. Por isso, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele. Essa segunda temporada da série Psique em Busca da Cura está chegando ao final. Quando eu falo isso, eu também me dá uma pontinha, né? Já de saudade antecipada. Mas eu creio que nós teremos apenas mais 2 transmissões para concluir o encargo, então nós aguardaremos com atenção e disposição a orientação do Espírito para aquilo que se segue. Nós estamos encorajados em transformar as mensagens da primeira e da segunda temporada em vídeos curtos, a fim de facilitar que os irmãos desfrutem da palavra de Deus, que é cura e salvação para todos nós. Então, nós já temos disponibilizado alguma dessas pequenas porções no Instagram, através do perfil Psique em Busca da Cura. Esse é um perfil relativamente novo, que nós criamos com o propósito de levar vida para todos, toda e qualquer pessoa que creia que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é a cura para a nossa psique flagelada. Por isso, se você tem o firme propósito de seguir esse caminho de vida e restauração e deseja semear vida para as pessoas do seu relacionamento, acompanhe, siga o perfil, lá também é um canal por onde nós podemos conversar, desfrute, compartilhe dos conteúdos semanais que serão postados lá no Instagram. O tema desse episódio de hoje é extenso, é profundo, e nós já vimos a luta do inimigo, né? Para que nós não venhamos a tocar na verdade da palavra, mas, Senhor Jesus, o Senhor já venceu. Ele saiu para vencer e é vencedor. Então, esse tema, por ser extenso, ele vai ser dividido em 2 partes.
Nós vamos rogar nesse momento ao Senhor que Ele sustente o ser tripartido de cada um de nós, de maneira que nós estejamos focados no falar do Senhor, a fim de que o Espírito nos conceda a revelação dos tesouros ocultos em sua palavra. Também vamos orar pelos irmãos que estão lá dando esse suporte para nós no local de reuniões e orar para que o Senhor prevaleça sobre toda essa transmissão. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos essa transmissão, Senhor, aos teus cuidados. Oculta-nos em ti, oculta a mim e o Júlio que estamos servindo, oculta, Senhor Jesus, os equipamentos, essa internet. Senhor Jesus, oculta a tua igreja, cada um dos irmãos que estão ouvindo, oculta aqueles que irão assistir esse vídeo posteriormente. Ó Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, até que o Senhor venha aos teus pés, querendo conhecer mais do Senhor, aprender mais de ti. Senhor, realmente desperta em nós um real encargo, um forte encargo por ti, por amor de ti, para a glória do teu nome. Senhor, o Senhor é o alvo, é o centro, ó Cristo, e nós queremos que tudo na nossa vida possa convergir para ti. Toma, Senhor, esse compartilhar nas tuas mãos, a minha vida, a vida dos meus irmãos. Faze como tu queres, porque, Senhor, o Senhor tem nos dado graça para atender a teu pleito, o teu mandado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Amados, no episódio passado, deixa eu só verificar, está todo mundo ouvindo, né? Glória a Deus. No episódio passado, nós compartilhamos que o autoconhecimento é um conhecimento que vem do alto, porque requer prioritariamente o conhecimento de Deus. Então, ao mergulharmos na palavra, e aqui mais especificamente, ao mergulharmos no livro de Jó, nós contemplamos a soberania e a beleza de Deus, e essa luz que resplandece do rosto dele para nós, nos revela a forma de organização da nossa própria personalidade, que é a nossa alma. Então, só rememorando, a alma é o mesmo que ego, que é o mesmo que psique, que é o mesmo que o eu, só não tem, a única diferença é o velho homem, que seria o quê? A alma caída, a alma contaminada. Então, o livro de Jó exalta a pessoa de Deus e, por contraste, esse livro expõe a alma de Jó, que representa a alma de todos nós, com os nossos pensamentos equivocados, desejos malignos, as motivações impuras, medos, conflitos. E o caminho utilizado por Deus para expor essas impurezas da alma é o sofrimento. O livro de Jó é o livro, do ponto de vista textual, mais complexo do Antigo Testamento. E ele também é a obra mais difícil de ser traduzida devido às diferentes formas literárias que são apresentadas no texto do livro de Jó. Supõe-se que essa dificuldade de tradução resida no fato de que o livro não é resultado de uma peça unitária, transcrita num só momento, mas ele é um somatório de peças redigidas em épocas diferentes. Mas aí você pode estar se perguntando qual é a importância dessa informação e das demais que serão compartilhadas hoje. A importância está no peso da revelação detalhada que o livro de Jó apresenta no que concerne à luta enfrentada pelo homem, nascido da água e do espírito, ou seja, você e eu, em priorizar o falar de Deus em lugar do falar do velho homem diante das circunstâncias da vida. E a própria história da transcrição, da tradução e da forma que está estruturado o livro de Jó já manifesta o peso da revelação dos tesouros que estão ocultos nele, porque revela a luta de Satanás em nos manter ignorantes quanto ao funcionamento da alma caída, suas interpretações e reações inadequadas, carregadas de morte, limitando o nosso avanço para outros estágios de maturidade e também limitando a nossa utilidade nas mãos do Senhor. As riquezas contidas no livro de Jó acerca da educação de Deus para nos instrumentalizar sobre como devemos agir diante e mediante esse permanente conflito entre alma e espírito,
Conflito esse que opera num nível psíquico, porque a alma é a psique, percebe? Então, os nossos conflitos se dão no nível psicológico. Essas riquezas são tão arrebatadoras e libertadoras no livro de Jó, que o inimigo de Deus e acusador das nossas almas trabalha intensamente, a fim de que a luz dessas revelações continue ofuscada. Ele não deixou e não deixará passar nenhuma oportunidade de manter essas verdades compreendidas apenas em partes e jamais reveladas totalmente para nossa cura e educação. Até mesmo o significado do nome do livro, Jó, já é em si uma pregação do Evangelho da Salvação completa. E talvez você não seja desse reunir e pergunte, por que salvação completa? Porque o Evangelho de Deus objetiva não somente que a graça de Deus alcance ao homem e o transfira da condenação eterna para a vida eterna, mas objetiva que esse homem seja conformado a Cristo, o que significa ser totalmente liberto dos cativeiros interiores, ser transformado, ser amadurecido, a fim de que esse homem possa ser levado ao reino. Então, o significado do nome Jó é alvo de intenso debate entre estudiosos, mas o que a gente encontra nos estudos mais sérios é que existe uma forma passiva de um verbo hebraico, onde o nome derivaria e significaria ser um inimigo inveterado. É o primeiro significado. Mas também há outra raiz que sugere que o nome significaria pesaroso, arrependido. E ainda há estudos que sugerem que o nome Jó ele esteja ligado a um verbo árabe que significa voltar, e por isso quer dizer aquele que se volta, e no caso para Deus. Então a gente tem três: inimigo inveterado, pesaroso, arrependido, e aquele que se volta para Deus. Talvez você pense, uau, que confusão. Não. Com Deus não há confusão. A palavra de Deus é excelsa, profunda, viva, eficaz, plena de clareza, de luz, porque reflete a própria pessoa dele. E o Espírito Santo fielmente dissertou sobre essa pessoa em cada um dos livros contidos nas Escrituras. O que esses três significados distintos têm a nos dizer é que não somente o livro de Jó faz um relato sobre a condição da alma que está ensimesmada, inclinada sobre si mesma, mas que até o significado do nome Jó testemunha do processo de redenção e restauração da alma caída. Então, veja, ela, a alma após a queda, tornou-se inimiga inveterada de Deus, primeiro significado. E necessariamente precisa passar pelo processo de quebrantamento que conduz ao arrependimento e ao pesar por sua própria condição. Para então, arrependida e olhando para sua condição, querendo mudar de caminho, ela possa então voltar-se para Deus e tão somente para Ele. Vê que profundo? Então, nesse episódio, no próximo, nós vamos compartilhar sobre o que o livro de Jó nos ensina acerca da forma como a alma interpreta e reage frente às circunstâncias de sofrimento. Mas não necessariamente só situações de sofrimento, mas toda e qualquer circunstância que tira o homem de sua zona de conforto, que o confronta, que o incomoda, que o aflige, todo tipo de situação que favoreça a manifestação daquilo que está latente na nossa alma e que nos faz cativos do velho homem. Foi porque a alma de Jó estava presa no cativeiro do velho homem que o Senhor ordenou circunstâncias que tiraram o velho homem de Jó da sua zona de conforto e de segurança, e foi então que as cadeias ocultas nas quais a sua alma estava presa foram reveladas. E as vozes dessas cadeias, desses enganos, desses sofismas e fortalezas nas quais a alma humana está presa, são manifestas no livro de Jó, através dos discursos de seus três amigos equivocados, Elifaz, Bildade e Zofar. Em sua soberania, Deus utilizou os três amigos de Jó, cada um representando uma instância da alma. O que é uma instância? Mente, emoção e volição. Cada um dos amigos representando uma delas, para declarar as distorções de cada uma delas. O que esses amigos vão expressar nos seus discursos dizem respeito, em tipologia,
as interpretações e reações que cada instância da alma manifesta frente às circunstâncias. Então, no livro de Jó, a alma tentará inutilmente interpretar os desígnios de Deus para Jó, bem como também o significado do sofrimento na vida dele, mas ela não vai chegar a lugar algum. E nessa tentativa de ajudar a Jó, a alma vai se revelar, ela vai revelar o quão inadequada ela é para liderar o homem. Nós vamos compreender, analisando as interpretações e reações da mente, emoção e volição, o porquê de muitas vezes a nossa vida não apresentar avanços significativos, seja na relação com Deus, seja na relação com as pessoas, interações humanas, na carreira profissional, nas finanças, uma vida que gira em círculos, tal como um cachorro que corre atrás do próprio rabo e que não sai do lugar. Então, que todos nós tenhamos ouvidos para receber do Espírito a revelação que nos capacite a identificar as reações da nossa alma diante das circunstâncias, de compreender o que ocorre em nosso interior e aprender a fazer um automonitoramento, uma análise constante das nossas próprias motivações e das nossas próprias ações, a fim de nós alcançarmos o domínio próprio no poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos ir além e ter ouvidos também para compreender os processos que ocorrem no interior do próximo, a fim de que nós sejamos, de fato, de ajuda para as pessoas. Porque o que muitas vezes acontece é que na tentativa de nós sermos úteis aos outros, de apacentá-los, de assisti-los, nós estamos mais condenando, mais desencorajando, desesperando a alma daquela pessoa do que fortalecendo o seu espírito. É preciso ter em mente que foi muito molesto para Jó a companhia e aquela ajuda que os seus amigos levaram para ele. Ao invés de eles, os amigos, levarem Jó ao exercício do Espírito, ao invés deles levarem Jó a tocar na vida contida na palavra de Deus, para então o introduzirem no Pai, eles insistiram em ensinar a Jó a reagir às circunstâncias, baseados na interpretação e na experiência da própria alma deles. Nós louvamos ao Senhor pela iniciativa da Rede de Cuidados, que é resposta de Deus às orações e ao trabalho de muitos irmãos que já estão há algum tempo nessa seara, assim como eu e como muitos de vocês, e outros há décadas e até séculos atrás, antes de nós. Mas cuidar de outro requer compreender que esse outro é um ser legítimo, autônomo, que possui a sua própria dinâmica de existir. É por isso que ir até o outro, na intenção de cooperar com ele, com outra fórmula que não seja a vida, ir com ele com uma fórmula que é nossa para aplicar numa experiência que é dele, só vai levá-lo a uma confusão e dor ainda maiores. Então, essa porção, além de ajudar a ampliar a compreensão sobre os padrões reacionais que nós temos diante das circunstâncias, também vai nos auxiliar com algumas lições sobre cuidado, apacentamento e aconselhamento, que vão ser extraídas, lições que serão extraídas da conduta e da interação dos amigos de Jó para com ele. De certa forma, os amigos de Jó demonstram certa solicitude para com ele, mas o fato é que todo esse cuidado acaba logo se revelando apenas um esforço do lado bom da alma. É o primeiro dos 3 amigos de Jó a iniciar uma tentativa frustrada de ajuda. Representa o falar das emoções frente às circunstâncias, e ele vai tratar o sofrimento de Jó de maneira sentimental e mística, e vai levar Jó a um extremo instável. Dos 3 amigos, ele é o mais insistente, ele é o que mais fala, e a linguagem de ele faz é emocional e vai desesperar Jó. Essa porção nos revela que a emoção é cega, surda, mas ela não é muda, ela é uma péssima conselheira e lidera muito mal o homem. E aí depois nós vamos ver Bildade. Bildade representa a interpretação que a mente faz acerca dos sofrimentos. Ele é um intelectual letrado na sabedoria dos pais,
Ele usa a racionalização para tentar explicar os caminhos de Deus, e, obviamente, ele não chega a conclusão alguma. Essa porção vai nos mostrar como os arrazoamentos, as muitas indagações em direção às ações de Deus podem levar o mais fervoroso crente a declinar da fé diante de circunstâncias que excedem a capacidade de compreensão da mente humana. Zofar representa o falar da abolição diante do sofrimento. Ele é impossível e arbitrário, tal qual é a vontade humana. A vontade é tão obstinada e imediatista que, ao longo das 3 séries de discurso entre Jó e os amigos, Zofar se abstém da última, não fala mais nada, numa clara demonstração da intolerância, do despreparo, da rigidez de uma pessoa que enfrenta as circunstâncias da vida liderada pelas suas próprias vontades. Jó e seus amigos vão se esgotar mutuamente numa discussão pautada na doutrina da retribuição. Tanto Jó como os amigos tinham uma visão teológica limitada, crendo que o sofrimento na vida do homem é diretamente proporcional às suas práticas erradas e más. De um lado, os amigos defenderam a hipótese de que Deus está castigando Jó por alguma transgressão. De outro lado, Jó não vai aceitar tais asseverações porque a sua consciência as contradizia. Ele não havia cometido pecado algum. Em Jó 27:6, ele diz que ele vai se assegurar: a minha justiça me apegarei e não abrirei mão dela, não me reprova minha consciência por nenhum dia da minha vida. Então, não só Jó não podia aceitar aquilo, porque a consciência dele não reprovava por nenhum dia da vida, como o próprio Deus deu testemunho de qual era a conduta de Jó. O Senhor diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O pensamento que condiciona Deus às ações do homem, ou seja, uma conexão entre ação e reação, é um pensamento capcioso e limita o Deus que é soberano e livre em suas ações a um ídolo previsível e manipulável que responde aos interesses egoístas de uma humanidade vil. Ou seja, basta eu andar direitinho aqui e Deus não vai ter outra alternativa a não ser me recompensar, me presentear com dias felizes, até que farta de dias eu descanse no meu ninho. Era assim que Jó pensava os seus amigos. E se esse é o nosso pensamento, então nós temos que nos preparar para uma vida paradoxal, contraditória, em que as fortalezas, sofismas e os enganos de Satanás vão bombardear a nossa mente, porque ele se aproveita da ignorância e alienação do conhecimento de Deus para escravizar os filhos de Deus. É o conhecimento da palavra que liberta. Se Jó e seus amigos tivessem o conhecimento de que, no que concerne o operar de Deus na vida de seus filhos, o princípio da filiação se mantém na vanguarda em relação ao princípio da semeadura e da colheita, eles jamais teriam se desgastado. Nós compartilhamos nos episódios anteriores sobre os princípios da filiação e da semeadura e da colheita. Se você não assistiu, eu encorajo a assistir a playlist que está aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos seguir com uma visão geral do livro de Jó para pontuar especificamente os momentos em que as interpretações e reações da alma de Jó são manifestas. Então, o livro de Jó, se você tiver sua Bíblia aí na mão, seria bom você visualizar ou ao menos anotar. O livro de Jó tem um início com um prólogo, que seria o capítulo 1 e 2, uma narrativa, e tem um epílogo, que é o capítulo 42, a partir do versículo 7, que volta a ser uma narrativa depois, novamente. E nós falamos que o meio do livro de Jó, do 3 ao 41, ao 42 até o versículo 6, é uma poesia, né? E até a estrutura gráfica na própria Bíblia você vai ver que é diferente. Os discursos começam no capítulo 3, quando Jó interrompe o silêncio de 7 dias. São 3 séries de discursos em que a alma de Jó vai ser levada a altas temperaturas, já que cada um dos seus amigos vai tocar em aspectos sensíveis da sua mente, emoção e volição, a fim de que as cadeias do velho homem sejam expostas. Do capítulo 3 ao 11, se desenrola a primeira série de discursos e o tema central é a doutrina da retribuição.
Jó rompe o silêncio, porque eles passaram 7 dias em silêncio. Jó rompe o silêncio, no capítulo 3. E Elifaz, que é o líder do grupo, é o primeiro a falar. Jó faz sua réplica ao discurso de Elifaz. Depois fala Bildade. Jó faz a réplica ao discurso de Bildade. Por último, fala Zofar e Jó faz sua réplica ao discurso dele. E essa é uma dinâmica que se segue nos 3 capítulos, nas 3 rodadas de série de discursos. Daí, no capítulo 12 ao 20, se desenrola a segunda série de discursos com um caráter acusatório. Veja, o diabo é o acusador das nossas almas e de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, não é assim? E o canal que ele mais utiliza para acusar o homem são os pensamentos, sentimentos e vontades. Então, ele faz, né, que é a emoção, Bildade, que é mente, Zofar, que é a vontade, já que eles não convencem Jó de seus supostos pecados na primeira rodada, eles partem para a acusação. Porque é esse o trabalho da alma que está impregnada com veneno satânico. A alma que se tornou o velho homem, o trabalho dela é destruir o ser humano a partir da própria psique. É acusando Satanás. Esse veneno, esse inimigo encontra caminho nos sofismas, nas meias verdades que nós deixamos, nas fortalezas que vão sendo criadas, e ele usa os próprios pensamentos, emoções e vontades para nos acusar. Então, a terceira série de discursos, por fim, ocorre entre os capítulos 22 e 27. Essa série é curta e rápida. Bildade faz um discurso sintético, com 6 versículos. Zofar já nem se pronuncia mais, devido à sua impaciência, e ele faz, que é a voz da emoção, é o que ainda insiste. Por que ele insiste? Porque a emoção é geralmente a instância psíquica mais resistente e a que demanda mais tempo e trabalho para ser alcançada. Nessa última série de discursos, os amigos de Jó já não possuem argumentos novos, eles seguem acusando Jó, certamente por crerem que, pelo muito falar, eles vão convencer Jó de uma culpa que ele de fato não tem. Mas essa é mais uma prova de que no esforço humano nós somos incapazes de prover qualquer bem, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, está lá em Zacarias 4:6. Quem convence é o espírito, seja de pecado, seja de equívocos. E aí, no capítulo 29, 30 e 31, as instâncias psíquicas de Jó, mente, emoção e volição, é assim que se chama instância psíquica, elas entram em ação para validar, para legitimar a forma como Jó vem respondendo às circunstâncias de sofrimento. Aqui já não são mais vozes dos amigos tipificando as instâncias da alma, mas é a própria alma caída de Jó, seu velho homem, buscando assegurar que Jó se convença de que a alma em si mesmada, olhando para si mesma, é a melhor forma de reagir diante de tais situações. Então, o capítulo 29 é o capítulo em que a mente vai performar, ou seja, é o capítulo de atuação da mente, é o enaltecimento do ego. A mente entra em cena apresentando razões para que Jó se mantenha olhando para si mesmo. A razão vai discorrer sobre a integridade, a retidão, a capacidade e a beleza de Jó, e o resultado desse estímulo na alma de Jó vai ser a exaltação do seu próprio eu, o enaltecimento da sua própria alma. Em todo o capítulo 29, a mente relaciona fatos que entumecerão, que inflamarão o ego de Jó. No versículo 12, por exemplo, ele diz: pois eu socorria, ajudava todo necessitado. No 13, o que estava à beira da morte me abençoava e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade, minha roupa era retidão e a justiça do meu manto e meu turbante. Eu enxergava pelos cegos, eu era os pés dos que tinham dificuldade para andar, eu era o pai dos pobres, eu advogava. Ou seja, aqui o eu é quem está em destaque. Então, esse é o capítulo da mente. A gente está fazendo um apanhado geral, é lógico que eu estou
crendo que os irmãos vão se debruçar sobre isso e depois nós vamos ver com a análise mais profunda. Então, logo depois vem o capítulo 30, que é o capítulo da performance da emoção. Aqui é o vitimismo do ego. A mente já mostrou para a alma o quanto ela é perfeita em todos os seus caminhos, já a exaltou, então agora é o momento de a emoção fazer o seu apelo sentimental. Se eu sou tão perfeita e estou sofrendo tudo isso, então está claro que tudo isso se trata de uma grande injustiça. Será que você não vê que eu sou vítima de Deus, das pessoas, das circunstâncias? Será que a gente não se ouve aqui? Não se ouve lá na mente? Eu faço, eu tudo, cheia de razão para justificar quem eu sou, o que eu faço. Depois eu sou a pobre coitada. A emoção vai envolver Jó de tal forma que ele vai se convencer de que sentir pena de si mesmo é a atitude mais adequada diante desse sofrimento tão injusto. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Assim, o que resta para o momento é sensibilizar as pessoas de sua dor, é empurrar as pessoas para dentro dessa onda emocional, a fim de que elas sejam invadidas por uma forte comiseração do pobre, injustiçado e vitimado Jó. Essa foi a emoção performando, a emoção defendendo a posição de autocomiseração de Jó. E aí no capítulo 31 é a vez da abolição atuar. E essa, uau, é a justificação do ego, esse capítulo. Então, ferramentada com os argumentos apresentados pela mente e melindrada pela autocomiseração da emoção, a volição vai justificar todos os comportamentos e falas de Jó, tudo que ele falou e tudo que ele fez até o momento. Eu penso, eu sinto, eu faço. Não é assim? Então, Jó, que pensava ser bom demais da conta, graças às razões que foram apontadas pela mente, agora ele sofrendo todos aqueles reveses, não via outra alternativa a não ser crer que ele era vítima de todos. Então, ele pensava, agora ele sentia pena de si mesmo. Sendo assim, tudo que ele fizer é justificável. Ó, ele pensou, mente, aí ele sentiu, e agora o que ele faz? Ele se justifica. Eu só faço ou eu só fiz isso por isso, isso, isso e aquilo. Se eu falo ou eu falei isso, é porque o outro assim, 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 assado. Existem duas dobradinhas gramaticais que elas estão sempre em alta na boca de uma alma liderada pela vontade, que é o se e então. Se eu fiz, então, né? Ou então o se e o porquê. Ou seja, se fiz, se falei, existe uma razão para o que eu fiz e o que eu falei. Nesse capítulo 31, essa dobradinha aí, se então aparece várias vezes grafadas na versão King James atualizada, e o se e porquê fica sempre subentendido. A partir do versículo 5, na King James diz assim, ó, se tenho agido com alguma falsidade, se os meus pés têm se apressado, se tenho desviado os meus passos do caminho, se o meu coração tem seguido os meus olhos, então que outros comam o que eu semeei, se meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, então que minha esposa seja obrigada, se desprezei o direito e a justiça do meu servo, então que faria eu quando Deus me confrontasse? Ou seja, a base de justiça própria na vida de Jó era grande e ele tinha razões para isso. Mas no trabalhar do Senhor em nossas vidas, não há justiça própria, não há justiça em nós mesmos. Cristo é a nossa justiça, consumada e perfeita. E tudo que Deus faz em nossas vidas está baseado na graça que temos em Cristo Jesus e que visa nos conduzir à plena filiação, percebe? Não há nada de justiça própria no nosso chamamento, não há nada de justiça própria na nossa justificação, na nossa jornada com o Senhor. Tudo que ele faz é baseado na graça dele e na determinação do seu chamamento, que é conduzir seus filhos à glória. Então, no capítulo 31, encerram-se os discursos de Jó e dos três amigos. Daí, nos capítulos 32 a 37, estão arrolados os discursos de Eliú. E contra esses discursos, não há réplica alguma de Jó. Quando Bildade falava, quando Elifaz falava, Jó vinha com a réplica, Bildade falava, Jó vinha com a réplica, Zofar falava.
Jó sempre apresentou uma réplica, mas nesse discurso não houve réplica. Depois que ele ofereceu a Jó a sua interpretação acerca do sofrimento na vida do homem, Jó permaneceu reflexivo, mexido em seu homem interior. Eliú é o mais novo entre eles. É aquele que observava o falatório, as acusações, as justificativas. E o discurso dele para Jó antecede a teofania ocorrida no capítulo 38. Ou seja, antecede o falar de Deus, a revelação de Deus. Então, quem Eliú representa nesses discursos? Senhor Jesus. Eliú representa a interpretação do Espírito Santo acerca do sofrimento na vida do homem. O nome Eliú significa ele é meu Deus. No discurso dele, Eliú fala sobre quem é Deus. E ele é o último a falar, justo porque ele é o mais novo entre eles. E essa porção revela uma lição preciosíssima para nós. Quando diante de circunstâncias que parecem negativas, que nos contrariam ou que nos angustiam, quando pela misericórdia do Senhor nós somos submetidos ao seu processo pedagógico por meio do sofrimento, sempre o que é mais velho vai falar primeiro. E o que é mais velho em nós? O velho homem. É por essa razão que os discursos de Elifaz, Bildade e Zofar antecederam o discurso de Eliú. O espírito todo inclusivo é mais novo do que o velho homem. Assim, por ser mais novo que a alma caída, não necessariamente ele é o último a falar, mas como a alma caída esperneia, grita, fala sem pedir licença ou permissão, o novo homem, geralmente, é o último a ser ouvido por nós. Nós vimos no episódio 1 da primeira temporada, primeiríssimo de tudo, que no plano original de Deus, o homem que foi criado com um espírito, alma e corpo, conforme está lá em Tessalonicenses 5:23, esse homem deveria ser guiado pelo espírito humano mesclado com o espírito de Deus. Mas com a queda, essa ordem foi invertida e a alma passou a liderar o homem ao invés do espírito. E então, nós compartilhamos que na alma também houve uma inversão. A mente deveria liderar a emoção e volição, porque é a mente renovada, a mente de Cristo, que gera um coração novo e obediente a Deus. Mas a mente foi subjugada pela emoção, que tomou a liderança da alma. Então, veja a preocupação do Espírito Santo em detalhar minuciosamente os processos psíquicos através da experiência de Jó. Não somente a alma caída sai estabanada na frente, liderando o homem, gritando a fim de alcançar prioridade na nossa escuta, em lugar do falar do espírito, como também a emoção toma a dianteira da mente. Assim ocorreu com Elifaz, o emocional. Ele foi o primeiro a disparar os enganos da alma contra Jó, porque ele não somente era o mais velho do grupo, como também era o líder entre os amigos. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque no capítulo 42, no versículo 7, é a ele quem Deus chama para repreender acerca da falta de retidão deles em todo aquele falatório. A voz do Espírito Santo é uma voz suave como a brisa. Nós falamos disso em episódios para trás, está em 1 Reis 19:12. E é também uma voz que nós não fomos treinados para discernir. Nós estamos tão familiarizados com a voz do velho homem, porque o que é nascido da carne é carne, diz em João 3:6, que o nosso desafio agora, como nascidos do Espírito, é afinar os nossos ouvidos para ouvir e discernir o falar do Espírito Santo. A alma humana é a faculdade do nosso ser que nos dá consciência de nós mesmos. Nós fomos concebidos e nascidos em pecado. Dessa forma, desde o ventre materno, nós temos sido treinados para escutar e reconhecer tão bem a velha voz imperativa do velho homem. Agora, com o novo nascimento, apesar de o espírito humano ser a faculdade que nos dá consciência de Deus, ainda é preciso exercitar esse espírito diariamente, mesclado com o espírito todo inclusivo, a fim de que os nossos ouvidos espirituais sejam familiarizados com o seu falar.
O falar de Eliú é um falar edificante, quebrantador e preparador. E alinhador também. Por quê? Porque o Espírito perscruta as profundezas de Deus, diz lá em 1 Coríntios 2,10. Isso significa que quando o Espírito Santo fala conosco, ele fala para quebrantar, para preparar e para alinhar os nossos corações quanto ao propósito edificador de Deus Pai em nossas vidas. É por isso que o discurso de Eliú introduz os discursos de Deus. Porque sempre antes do falar do Pai, o Espírito Santo comunicará aos seus filhos o desejo do coração dele. O Espírito Santo tem a função de preparar caminho para introduzir o homem na relação direta com o Pai. Porque ao final de todo o labor de Deus na vida do homem, esse labor visa completar a ruiostesia, que é o processo de filiação, a fim de que ele seja pai de muitos filhos, conforme o seu primogênito, Jesus Cristo. E foi isso que ocorreu com Jó. Passada a crise, em meio ao processo pedagógico de Deus em sua vida, concluídas 3 séries de discurso entre ele e seus amigos, Deus Espírito vem preparar caminho na mente, na emoção e na volição de Jó, a fim de que ele tenha ouvidos, reverência e prontidão para com o falar do Pai. Não é esse o papel do Espírito Santo, preparar caminho para o Senhor? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Isso está em Isaías 43, tem em Mateus 3,3, Marcos, João 23. Quem é que clama no deserto do nosso coração? O Espírito Santo. Para quê? Para preparar caminho para o Deus Pai no coração do homem. E quem é o caminho? Cristo é o caminho. Oh, Senhor Jesus! Nós vamos compartilhar nos próximos episódios, em detalhes, essa interpretação que o Espírito Santo faz acerca do sofrimento humano e é de arrebatar qualquer ser humano, é de estremecer. Mas, por hora, nós vamos concluir os apontamentos quanto às manifestações da alma diante do sofrimento. Então, após o discurso de Eliú, apresentam-se nos capítulos 38 ao 41 os discursos do Deus soberano e amoroso, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, sempre movido por amor, porque ele é o amor. E nós compartilhamos no episódio anterior que os discursos de Deus concernem, num primeiro momento, num convite ao homem, né, para uma comunhão que se dá através de uma jornada de vida, que modela um relacionamento profundo entre o Pai e nós, que somos seus filhos, e que nessa relação, na medida que nós conhecemos a Deus, nós passamos a conhecer a nossa própria pessoa e a nossa própria condição numa proporção que é equivalente. No que concerne a análise dos discursos dos amigos de Jó, que representam a interpretação e reação da alma frente ao sofrimento, todas as vezes em que Deus, movido por sua terna misericórdia e compaixão, colocar sua mão sobre nós, objetivando nos conformar a Cristo, a primeira instância da psique que reagirá a esse trabalho será a emoção. E é importante ressaltar que essa é a dinâmica que ocorre tanto com o homem como com a mulher. Eu estou fazendo esse parênteses pelo fato de que nós temos nos pautado numa afirmação equivocada de que a mulher é mais emocional e o homem é mais racional. Eu espero um dia, no Senhor, que nós tenhamos oportunidade de conversar a respeito. Mas o fato é que essa dinâmica ocorre para todos. Vem a emoção primeiro. E uma emoção não liderada por uma mente que se inclina para o espírito é uma emoção instável, oscilante, assomada. E essas são condições que confundem e prejudicam profundamente qualquer ser humano. Uma emoção assim, ela rebaixa o nível de conscienciosidade que está atrelado ao cuidado e à diligência. Então, uma pessoa com um nível de conscienciosidade baixo tem um automonitoramento, um sentido de dever e de compromisso enfraquecido ou até inexistente. Por exemplo, eu decido não mais servir em determinada frente do serviço,
porque um irmão ou uma irmã fez ou falou assim, assim, assado comigo e me magoou profundamente. A emoção instável, diante da circunstância aflorada, leva a pessoa a perder a noção de que o compromisso dela é com Deus e com a sua economia. Por isso, ela se engana de que cabe a ela decidir se ela serve ou não. Tá vendo? Baixa o nível de monitoramento, enfraquece esse senso de dever e compromisso, e aí ela começa a meter os pés pelas mãos. Por conta do tempo, hoje nós não vamos analisar os discursos da emoção, mente e volição. O que nós vamos fazer no próximo episódio, eu vejo você aqui com certeza, né? Porque nós vamos analisar e se assim o Senhor permitir. Mas como os discursos da emoção são mais extensos e complexos, nós vamos abordar um desses pontos agora, já concluindo o episódio de hoje, e no episódio seguinte nós vamos completar toda a análise. O primeiro ponto da análise do discurso da emoção é que a emoção tem dificuldade em conter a língua. Penso que não é novidade para ninguém. Não é conter somente no sentido de falar mais do que deveria, mas é conter também no sentido de falar aquilo que não deveria, ainda que seja uma só palavra. Olha só o que ele faz, o representante da emoção diz no capítulo 4, se você tiver com a sua Bíblia, eu estou lendo na versão King James, o capítulo 4, no versículo 2, ele diz: se alguém se aventurar oferecer-te um conselho, ficarias ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras? É quase assim, ó, você vai ficar ofendido? Ninguém segura não, você ficando ou não, eu vou falar. Por que ele acredita ser impossível que alguém seja contido no falar? Porque somente a alma, liderada pela mente de Cristo, possui equilíbrio no falar. A Bíblia adverte claramente que o conteúdo do discurso de um homem é determinado por aquilo que habita no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, diz lá em Mateus 12:34. Então, neste sentido, a linguagem é o meio pelo qual se torna manifesto aquilo que está no coração, que é a fonte. O Senhor nos prometeu um coração novo. Que coração é esse? É o coração de Cristo. Então, como a mente é responsável por gerar o coração, logo se nós estamos laborando para que a mente de Cristo vá substituindo a nossa, essa mente produzirá em nós um coração novo, uma fonte nova, que manifestará as emoções e as vontades de Cristo, percebe? Assim, qual vai ser o tipo de falar? Se eu tenho a mente de Cristo e um coração novo que manifesta as emoções e as vontades de Cristo, o meu falar vai ser temperado, equilibrado, edificante, e é um falar que glorifica a Deus. Mas se a boca fala o que não deveria, ou fala mais do que deveria, e é bom ter clareza de um aspecto importantíssimo aqui. O falar de mais ou falar de menos não deve ser mensurado pelo tanto que você fala, ou pelo tanto que a maioria fala, ou pelo tanto que você acha conveniente que o outro deve falar. Porque nós não somos modelo para nada e tampouco somos árbitro de coisa alguma. Há somente um que tem capacidade de sondar e jogar os corações. Então, aqui cabe uma reflexão pessoal no Senhor, para que cada um alcance entendimento sobre quando usa sua língua. Se tem falado porque tem algo a dizer para a glória de Deus, ou se tem falado porque não consegue conter a própria língua. O fato é que falar demais ou falar o que não é devido é resultado da liderança da emoção sobre a alma. E isso é prova contundente do quanto da mente de Cristo nós temos substituído da nossa mente. Então, olhando como nós falamos, o conteúdo do que falamos, a quantidade do que falamos, baseado na nossa experiência com Deus, nós vamos saber o quanto de Cristo nós temos, quanto da mente de Cristo já está sendo estabelecida. Veja o resultado da ação de uma língua motivada pela emoção. No capítulo 3, Jó já tinha rompido com o silêncio por causa da grande aflição que ele estava sentindo. Não somente por causa de todas as perdas sofridas,
mas também por ele não conseguir compreender a razão de Deus estar tratando ele daquela forma. E esse desabafo de Jó, por si só, já era indício suficiente de que a sua emoção estava sobrecarregada. Elifaz não percebe o peso da aflição sobre os ombros do amigo confuso e sofrido, e que a impaciência e a irritação de Jó são mais do que compreensíveis e desculpáveis, já que nas próprias palavras de Jó, o volume e o peso das suas tribulações tinham tornado a sua vida tal como uma comida insípida, que não tem, sem sal e sem gosto, e que a morte se apresentava para ele como uma saída desejável, ainda que de fato não fosse. Mas mesmo diante disso, ainda assim, ele faz a insensível e interpreta o sofrimento de Jó, baseado em sua crença teológica limitada, e recomenda que Jó abandone a injustiça, a amargura contra Deus, que ele deixe a ignorância, a fim dele viver em humildade, que ele aceite de bom grado a justiça que Deus aplica aos seus filhos. Em outros termos, o que ele está fazendo é desesperando Jó com as suas palavras inquisitórias, condenatórias, com a sua linguagem emocional. E qual é o resultado desse linguajar de Elifaz? É que essa língua solta de Elifaz faz Jó soltar a língua. E por que Jó rasga o verbo, solta a língua? Porque diante do discurso emocional de Elifaz, o conselheiro sensitivo, o gatilho emocional de Jó foi disparado. E de que forma Jó vai responder depois que o gatilho emocional é disparado? De maneira emocional, usando a linguagem das emoções. Então, Jó passa os 2 capítulos seguintes vomitando os seus nós emocionais. No versículo 11 do capítulo 7, ele diz: por esse motivo não calarei a minha boca e falarei da angústia do meu espírito, eu me deixarei ser conduzido, eu me queixarei da amargura da minha alma, ou seja, eu vou aqui vomitar. E a intenção aqui do desabafo de Jó não é confessar o que está no coração em busca de expiação divina e cura, mas é murmurar, lamentar e se queixar. E queixar-se não é o caminho. A tendência do queixante é inflamar a própria ira e aumentar a indignação. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que quanto mais você se queixa, mais irado você fica. Então, o caminho é o confessar, é fazer uma confissão em busca de perdão num primeiro momento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz 1 João 1,9. E num segundo momento é fazer uma confissão em busca de cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, diz Tiago 5,16. Então, a gente busca perdão no primeiro momento, confessa para perdão, no segundo momento para ser curado. Veja o peso da nossa responsabilidade quando nós nos dispomos a cuidar, a apacentar, a aconselhar alguém. Como nós falamos no início, se nós vamos até uma pessoa com outra fórmula que não seja a vida da palavra, a vida divina, de um lado, essa investida vai estimular ainda mais as instâncias psíquicas dessa pessoa, ou seja, vai estimular que a pessoa tente compreender, tente interpretar, tente reagir às circunstâncias que ela está vivendo, desde a sua mente, da sua emoção e da sua volição, ao invés do espírito. Percebe? Você vai com a sua fórmula vem da sua alma, e a sua alma vai instigar a alma do outro, ao invés de encorajá-lo a exercitar o espírito. E de outro lado, se você vai com outra fórmula que não seja vida, isso vai desesperar ainda mais a pessoa. Ainda assim, diante de todo aquele sofrimento, a gente ainda pode perceber mais sensatez nas palavras de Jó do que nas palavras do conselheiro emocional Elifaz. Jó pondera Elifaz que ele deveria ter um olhar mais sensível e obsequioso, que abarcasse toda a dimensão da circunstância que estava ocorrendo. Que Elifaz tentasse, nem que seja por um momento, olhar a situação de Jó pela perspectiva de Jó, pela perspectiva de quem sofre, entende? Olhar a circunstância colocando-se no lugar de Jó.
ainda que fosse só teoricamente, conceitualmente, mas ele buscasse fazer isso. O discurso de conselheiros emocionais, ele tende a torturar uma consciência que já está atemorizada. Esses discursos tendem a inquietar ainda mais o coração e piora o estado depressivo ou ansioso de uma pessoa. E nós tenhamos o cuidado de que, como conselheiros espirituais, as nossas aplicações práticas, né, de conceitos teológicos, não acabem ferindo as pessoas e criando novos e desnecessários problemas emocionais. Nós vamos ver lá na frente que há uma diferença entre desesperar a pessoa usando a sua alma e a pessoa se inquietar na alma porque foi tocada por uma palavra no espírito, mas isso é mais para frente. Não tenhamos, amados, a pretensão de sermos mais reais de que o próprio Rei da Glória, que é Cristo. Se nós desenvolvermos o hábito de perguntar a nós mesmos o que Cristo faria nessa situação, se nós começarmos a desenvolver esse hábito antes de falar ou fazer algo em direção às pessoas, certamente o índice dos nossos pecados e equívocos vão diminuir bastante. Eu te encontro, se o Senhor permitir, na próxima quinzena. Até a próxima.